Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as regras, o script, né, como que ele é montado, como que ele é executado dentro do MikroTik. Tanto a regra de integração e também a regra de backup do MikroTik, que é uma regra extremamente importante, né. Bom, eu vou abrir um MikroTik nosso aqui de teste para poder mostrar para vocês. Deixa eu fechar todas as janelas para poder mostrar. Provavelmente quem atualizou por agora a 2.0, nova build 100 versão 2.0, provavelmente está com as regras antigas ainda, né? Então se a gente for vir aqui, ó, IP File, vocês vão perceber as regras antigas, vocês vão ver as address lists antigas, né? Que é a block, a cancel, a block read notification. Aí vai ter os NATs também para essas address lists. Então na nova build mudou totalmente as regras, né? As regras mudaram porque as address lists também mudaram. Então a gente tem que atualizar essas regras. Então no controller, tanto os dispositivos quanto o NAS, rádios NAS foram unificados. Então é um aplicativo só agora. Então aqui eu cadastrei meu MikroTik, meu concentrador. Já deixei um usuário autenticado lá para vocês verificarem, para a gente poder realizar os testes. Numa outra aula eu expliquei sobre os logs, né, a depuração. Isso está reforçado na wiki também, então não vou entrar tanto no detalhe. Agora na nova build você tem os scripts personalizáveis conforme a sua infra. Então a gente tem a regra de backup. A gente pode começar por ela, né? Tem um script de backup aqui. A gente pode começar por ela, né? Tem um script de backup aqui. Essa chave ela é gerada aqui em configuração, tá? Se vocês quiserem mudar, vocês podem mudar aqui, só clicar em recarregar. Ok? Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. O IP do controle ele vai pegar da URL do navegador, só que aqui tem que ser o IP, tá? Não pode ser domínio não. Vocês mudem, vocês podem mudar o IP do controle para botar o IP do controle de vocês. Esse IP é o IP que vocês instalaram, tá pessoal? Se você estiver fora da rede e estiver com IP público, tem que ser o IP que vocês instalaram para a regra rodar certinho, tá bom? Deixa eu só lembrar qual que é o IP aqui que foi instalado. Esse controller. Esse é a nossa demo, tá pessoal? Quem quiser acessar lá também, verificar, tá tudo lá na nossa demo. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ver qual que é o IP. 06. O NAS só tem um mesmo, esse daqui. Local address é o gateway dos clientes, né, que sai para a internet. Deixa eu ver qual que é o local address aqui do MikroTik. IP firewall. Opa, desculpa, IP address. Geralmente é o IP de loopback, tá pessoal? Vocês podem colocar o IP do link também, mas geralmente é o IP de loopback. Eu vou colocar o IP do link, porque esse IP também não vai mudar. Igual do loopback. Deixa eu configurar de forma correta, né? O IP de loopback, pessoal. Quem não tiver, usa o IP do link. Remote address é o nome da pool que vai entregar caso o controller fique offline, né? Lembra, essa regra é uma regra de segurança. Aí se o controller ficar offline, o MikroTik assume as autenticações locais dos usuários. Deixa eu pegar aqui o Remote Address, é o nome de uma pool cadastrada no MikroTik. Vou pegar aqui, ó, PPPoE pool. Esse vai ser nosso endereço remoto para poder ser entregue pelo MikroTik. Remote Block, você pode criar um bloco que não tem navegação
para os clientes que estão bloqueados, né? Caso o controle fique offline nesse período e tiver cliente bloqueado, então eles vão pegar um range de bloqueio para eles não poder navegar mesmo estando na secrets, tá bom? Até vocês verificarem o que aconteceu, porque o controle está offline. Aí beleza. Aqui quem tiver IPv6 pode setar a pool de IPv6 aqui. Todas essas engrenagens são atalhos que vocês podem usar para poder configurar a sua pool, né? A sua pool, que é a sua subrede. O DNS, vocês vão usar o DNS que vocês queiram. Por padrão a gente deixa o da Google. Aqui as caixas de seleção é se você tem cadastro do tipo DHCP, PPPoE, Hotspot, PMAC e Wireless. Então, dependendo do que você marcar aqui, ele vai trazer as informações da CPE, da lista de autenticação. Então, como só a maioria deve ter DHCP e PPPoE, se eu não me engano. Deixa eu gerar aqui. Ele vai gerar o script para você. Ele gerou aqui. Deixa eu ver se ele está marcado com outro dispositivo. Bom, pessoal, aí a gente marca o NAS aqui. Eu tinha marcado da BR Byte, só que não tem nenhuma referência, né, para esse NAS. Aí vocês vão marcar o NAS que tem referência. Ele vai listar para vocês aqui o nome dos usuários, a senha. Esse daqui é o script que ele importa para dentro do MikroTik. Então, quando você roda o script, esse script aqui, quando você roda esse script para dentro do MikroTik, ele cria um arquivo com esses comandos. Ele cria um arquivo, né, automático, vindo do controle. Ele cria um arquivo e esse arquivo é salvo dentro do MikroTik, FilePath. Ele salva esse arquivo lá dentro. Então, a hora que você executa esse script, ele vai pegar esse arquivo salvo no MikroTik Files, lá em Files. Aí ele vai rodar o que tiver lá dentro, que é basicamente esse daqui. Era a mesma coisa de você pegar, copiar e rodar na mão, ou criar um script e rodar lá no MikroTik. Tanto faz, mas aí o script já faz isso automático para você. Para você testar se a URL sua está funcionando, lembra que a gente usa a porta 8083. A gente usa várias portas no controller com várias funcionalidades. A 8080 é para acesso web, 2229 é acesso SSH, a 8083 é acesso a serviços. Quais são esses serviços? Backup no MikroTik, backup na nuvem e a comunicação com os gateways de pagamento, GDCnet, Juno, GalaxyPay, Safe2Pay. A gente usa a porta 8083. A gente pode testar para ver se está funcionando, só clicar em abrir aqui. Se tiver mostrando aqui tudo certinho é porque está funcionando. Então o script vai rodar lá dentro do seu MikroTik. Então o que a gente faz agora? O script ele já é personalizado conforme as informações setadas acima, né? Então é muito fácil, é só a gente copiar e colar lá no MikroTik. A gente vai copiar aqui no MikroTik, deixa eu fechar as janelas, aqui vem System Scripts. A gente vai copiar, qual que é esse? É o backup. A gente cola o script aqui. Ó, tá vendo a palavra global? Então, a palavra global, ela tem a gente nomeia ela com uma palavra-chave: IP controller, key, device, DHCP, PPPoE, hotspot, PMAC, wireless, local address, remote address. Então, todas essas variáveis que a gente declarou, elas recebem um valor que fica entre aspas duplas. Então, pessoal, vocês não precisam, que eu já vi muita gente fazer isso, substituir
as palavras-chave aqui pelos valores aqui acima. Não pode substituir, porque é justamente para isso que serve a declaração das variáveis. Eles vão pegar os valores que estão entre os aspas duplos. Então, cifrão e o nome da variável que a gente declarou em global, ele vai puxar o valor que está entre aspas. Tudo ok? Então, vamos lá. Se eu botar aqui, eu quero saber aqui, eu chamo a variável em vez do valor, porque automaticamente ele vai pegar isso daqui, para não ficar repetitivo. Então, em vez de puxar a variável, o valor dentro, ele puxa a variável aqui. Aí, a hora que executar o script, ele já vai saber qual que é o valor que ele vai puxar. Então, já faz isso de forma automática. Você não precisa mexer em nada no script. Se você fez certinho no controle, é só copiar e colar. Não precisa fazer absolutamente nada. Então, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai iniciar o script. Ele vai criar um arquivo com o nome FilePath. O nome FilePath está aqui, ó. Controle Backup RSC. Esse é o FilePath que vai ser criado no nome do arquivo. Aí vai criar, vai apagar. Se tiver um arquivo com esse nome antigo, ele vai excluir. Aí beleza. Aí ele vai continuar. Aí ele vai montar a execução da URL. Lembra que a gente montou a URL? O MikroTik tem essa função. Aí ele monta a URL, ele roda essa URL. Então, conforme ele vai rodar essa URL, ele joga o arquivo lá. Aí pronto, ele vai executar o que tiver dentro do arquivo. Ele vai importar. Ó. Aqui essas duas linhas de baixo aqui, se você quiser remover os IPs fixados nos usuários, se caso o controle assuma as autenticações, porque tem gente que fixa o IP e quer remover ou quer deixar. E se você quiser, você desmarca essa cerquilha aqui, desse jogo da velha. Só você desmarcar aqui e pronto. Aqui nessa outra linha ele remove o MAC. Aí quem quiser não remover o MAC também, só marcar com a cerquilha na frente, não tem problema. Pronto, você já colocou o script, dá um apply. Sempre observe o log, deixa o log aberto para você ver a execução do script. Deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir ver melhor. Aí com o log do MikroTik fica mais fácil a gente ver o script rodar. Você deu um apply, só vir em run script. Ó, ele vai falar o que ele está fazendo. Ele vai importar todo mundo. Aqui ele vai importar o device específico. Se você não quiser pelo device específico, você pode trazer todo mundo. Basta apagar o IP do device. Só isso. Dá um apply de novo, run script. Ele vai trazer todo mundo. Ó. Erro a executar o script. Já tem o usuário com o mesmo nome. Então vamos ver lá por que travou o script. Já tem um usuário com o mesmo nome. Qual que é esse usuário que travou? Geralmente ele fala aqui, mas eu sei qual que é. Pra gente descobrir qual que é o usuário que travou, o que a gente pode fazer? Aqui na URL que a gente montou, a gente apaga aqui device e roda. Aí vai trazer todo mundo. Vocês podem reparar que tem o PPPoE Profile e as Secrets. PPPoE Profile e as Secrets. Aí no finalzinho ele rodou, ele parou. Qual que ele parou aqui? Ó, vamos ver. Filial 9. Qual que era o próximo do filial 9? O próximo do filial 9 era o BR-Byte 123. Então provavelmente esse usuário já está cadastrado no MikroTik, em Secrets. A gente a gente alinha aqui o comentário. Vamos ver, BR-Byte 123. Aí ele não vai trazer porque já tem um BR-Byte cadastrado aqui, ó. Tá vendo que tá marcado o comentário controle? A gente desmarca, tá vendo? Ó, BR-Byte 123, já tem esse usuário cadastrado aqui, por isso que ele não trouxe. Aí o script vai travar. Então o que a gente faz? Remove. Run script novamente. Aí ó, viu? Trouxe BR-Byte 123. Beleza, funcionou. É isso. Aí vocês vão ver os profiles.
Aí quem tiver DHCP, deixa eu ver aqui, ele trouxe o DHCP também. Deixa eu ver. Ó, DHCP, as leases com comentário controller. Ele trouxe as leases que você tinha configurado lá. Se você tiver DHCP configurado no controller, ele vai trazer. Aí vai trazer as informações. Beleza? Ok, trouxe os profiles, tudo certinho. E as secrets. Aí cada usuário vai ir pro profile. Tá, o script aqui, ele roda somente uma vez. Manual, de forma manual. Para você deve configurar o MikroTik para ele rodar sempre esse script. Para que conforme você for cadastrando novos clientes dentro do controller, automaticamente esse script vai capturar os novos cadastros, as novas CPS. Então, de primeiro você roda na mão para ver se está funcionando o script. Como vimos que funcionou, então a gente pode copiar esse script, dar um copy, aí a gente vai criar um agendador, um scheduler, System Scheduler. Esse agendador ele fica rodando para você manualmente, constantemente ele vai rodar para você esse script, em vez de você ficar toda vez vindo na mão e dar um run script. O scheduler ele faz isso de forma automática. Aqui geralmente eu deixo por padrão para ele iniciar todo dia 1 da manhã. A cada um dia, todo dia 1 da manhã, ele vai rodar esse script automaticamente. Eu dou um apply, o script está pronto. Aí ok, aí você não precisa se preocupar. Então todo dia 1 da manhã ele vai rodar o script para você de forma automática. Esse é o de backup. E tem mais um detalhe na regra de backup. Você tem que configurar o ping, que é o NetWatch. Esse é somente o do backup. O NetWatch, o que ele faz? É uma função do MikroTik que fica pingando o IP do seu controller. Você vai configurar para ele ficar pingando o IP do seu controller. Aí vamos lá na nossa wiki. Lá na nossa wiki tem também. Deixa eu abrir aqui a nossa wiki. Vai carregar. A gente vai no menu inicial. A gente vai lá na parte de ISP Monitor NAS, que é desse conteúdo que eu estou falando. Aí tem a regrinha de NetWatch aqui para vocês. A gente copia aqui. Vamos lá no MikroTik, a gente vai rodar no terminal. Ou a gente pode dar um run script também, se vocês preferirem. Vamos copiar aqui, ó, controller NetWatch. Pronto. A gente vem aqui. Aí o que você tem que fazer? Colocar o IP do seu controller aqui, porque ele tem que pingar o IP do seu controller. Deixa eu ver aqui qual que é o IP do controller novamente. Sete dois 1606. Lembrei, 721606. Aí a gente substitui o host. 172. Pronto, a gente dá um apply. Abre o log aqui pra gente ver. Dá um run script. Ver se vai rodar. Tools NetWatch. Pronto, criou a regrinha aqui, ó. Se tiver up, o que essa regra faz? Se o IP do controle tiver up, se tiver pingando, então ele vai desabilitar as secrets do controller. Todas que tiver com comentário controle. Então, se vocês repararem,
o script de backup ele importa com comentário controle para poder ficar mais fácil a identificação e você saber de onde que veio. Aí ele vai setar como desabilitado yes. Então eles estão desabilitados yes com delay de 3 minutos. Depois de delay de 3 minutos, o que ele vai fazer? Ele vai remover todo mundo que tiver autenticado com o comentário controller. Quem tiver autenticado com o comentário controller, ele vai remover. Então ele faz automático para você não ficar aí vindo no MikroTik, derrubar as sessões para poder autenticar via redes novamente. Porque se o controle parar e tiver alguém via secrets autenticado, isso só vai acontecer se alguém cair nesse meio tempo, né? Se não é porque está habilitada a secrets que todo mundo automaticamente vai ser derrubado e vai autenticar via secrets. Não é assim. Isso é só uma regra de segurança, porque se for habilitada a secrets, só quem cair a sessão nesse meio tempo que vai autenticar via secrets. Quem tiver via radius estável vai permanecer. Aí, para esses clientes ou outro que tiver autenticado via secrets e voltar o radius a funcionar novamente, o script vai derrubar aqui para você. Se tiver down, o que ele vai fazer? Ele vai habilitar as secrets com comentário controller. É bem simples, a regra funciona. Aí ele vai ficar pingando, a cada 2 minutos ele vai ficar pingando o IP do seu servidor. Vamos fazer um teste aqui. Vamos diminuir esse tempo, vamos botar um IP qualquer aqui que não existe. Vamos zerar aqui, botar 20 segundos. Vou botar 20 segundos aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Eu botei 3 aqui, não é 3, é 20 segundos. Olha ele, status down, viu que ele tá down. O que ele vai fazer? Ele vai habilitar as secrets, ó, na hora. Na hora habilitou as secrets. Tá vendo? Aí se eu botar o IP novamente, o IP que pinga mesmo, ó, na hora também ele viu que está up e já rodou esse scriptzinho aqui. Então é assim que funciona o NetWatch. Ele fica pingando constantemente o IP do seu controller para ver se ele está up. Aí ele faz isso de forma automática. Tá ok? Essa é a primeira parte. É a regra de backup e NetWatch. Agora a outra regra é a regra de integração com o MikroTik. Nela também consta a integração. Ele também está presente as regras de bloqueio, de pendência, de alerta, de redução de velocidade. Também é personalizável. Também é personalizado no 72.16.0.6. Esse é o IP do meu controller. O IP público do meu controller é 177.52.72.10. Acho que é esse. Deixa eu ver aqui, eu posso confirmar. É esse mesmo. Eu já tinha pré-configurado. Então o NAS, eu vou marcar o NAS deste concentrador, que é onde a regra vai rodar. Se você tiver vários concentradores, a regra será aplicada a vários concentradores. Então essa regra você vai copiar e rodar em vários concentradores. Porta de entrada, o que é essa porta? É a porta incoming. É essa porta aqui, ó. Porta incoming. Você tem que habilitar ela porque os comandos enviados, os pacotes enviados, né, são através da porta incoming. Que os pacotes de comandos, de desconexões, de recebimento é através da porta incoming. Se você mudar aquela porta, você muda aqui também. Notificação, o que seria isso? No controller agora tem a opção de você cadastrar os perfis. A gente tem vários perfis aqui. Esses perfis eles são vinculados aos contratos. Então você pode ter uma gama de clientes com um determinado perfil, outra gama de clientes com outro tipo de perfil,
Por exemplo, você tem um perfil que notifica o cliente. Notificação, é aqui, ó. O que seria a notificação? Notificação é o redirecionamento para tela de mensagem. Se a gente ver aqui, é as telas de mensagens padrões do sistema. De aviso, de bloqueio, de pendência, de cancelamento, alertado. Então, se você marcar aqui, o usuário ele vai para uma determinada address list. Se você desmarcar, ele vai para outro tipo de address list. A diferença entre notificação e não notificação é o final da address list. Vocês vão reparar porque no final da address list tem o tipo out e tem o tipo notice. O notice é de notificação. Então, o usuário que subir na address list notice vai para, por exemplo, bloqueado. Ele vai para BRB block notice, porque ele vai ser redirecionado para a tela de mensagem. Se você só quiser bloquear diretamente o cliente e sem tela de aviso, você desmarca aqui, por exemplo, desmarca o bloqueio dele. Aí ele vai para a tela, para a address list, o IP dele vai subir na address list, BRB block out. Só isso. Bem simples, essa é a diferença. Outra coisa também, se o seu usuário está bloqueado e recebeu a notificação, se ele logar na área do cliente dele e confirmar que está ciente, que está devendo, que está bloqueado, ele automaticamente vai sair da address list notice e vai para out. Aí ele não vai ser mais redirecionado, mas você pode ajustar o script conforme a sua necessidade. A gente tem um modelo padrão, uma lógica padrão, mas você pode modificar. Se mesmo assim ele será mantido no redirecionamento. Ok? Então, beleza. Aí expliquei sobre o perfil. No caso, eu quero notificar meus clientes. Meus clientes têm notificação. Então, essa parte aqui muda o script. Se você marcar sim ou não, vai mudar o script. Aí o script já vai estar pronto aqui para você. É só você copiar e colar. É bem simples, não tem segredo. Só vocês copiarem e colarem. Tá bom? Vou copiar aqui. Aí eu vou colar lá no MikroTik esse script, que ele já vai estar formatado com as informações que eu preciso aqui. Eu já tem até um criado aqui, ó. Vamos substituir esse aqui para vocês verem. O que esse script faz? Eu vou explicar para vocês. Aqui como já vai estar pronto para vocês vão copiar e colar, né? Igual a regra de backup. Vai ter as variáveis aqui que a gente declarou. Essas variáveis recebem um valor. Então, basicamente, o que você vai substituir é só essas primeiras linhas aqui. Só isso. O resto, o script já está formatado para fazer tudo automático para você. Esse é o IP do seu controller. Esse é o IP público do seu controller. Deixa eu só ajustar ele aqui. 172.16.0.6. O IP público do meu controller é 177.52.72.10. Radius NAS value é o IP de loopback. Deixa eu ver o IP de loopback aqui. Não é IP file, IP address 198.18.23.1. 23.1. Porta income, P income é o nome da variável. Recebe o valor 3799. Se tiver perfis que notifique, irá usar check sim. Então é aquela opção que a gente marcou lá, notificação, se vai marcar ou não. Então, como eu vou notificar o meu cliente, eu deixei por padrão sim. Aí o script já faz isso automático. O que primeiro ele faz? Vamos debugar o script aqui. Ele vai falar a cada etapa o que ele está executando, né? Ele vai falar para você.
Primeiro ele vai criar o radius. Ele vai criar o radius para você, que é esse cadastro aqui. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai setar a porta incoming. Depois que ele setar a porta incoming, ele vai checar as regras antigas para ele poder remover as regras antigas. Para ele poder adicionar as novas. Que é essa parte aqui, ó, do Firewall Filter Rules. Que é o Filter Rules que dropa a navegação dos clientes. Ele faz o drop. Aqui é o drop. O cliente sobe em determinado address list. Que é aqui, ó, tá vendo as address list aqui, ó, source, origem, address list, nome tal. O IP que tiver nessa address list vai ser dropado a navegação. Pronto, é bem simples a regra. Então ele vai excluir as antigas e vai criar as novas, conforme as novas address list. Depois ele vai criar a regrinha do radius log, que é aquela regrinha que você manda desconectar o usuário para você saber qual que é o IP que está chegando na volta, né? Que muitas vezes na volta está roteado o seu controller, no meio do caminho ele chega com outro IP no microtik. Então se chegar com outro IP diferente do radius aqui, desse IP cadastrado no radius, o cliente não será desconectado. Então não vai ser executado nenhum comando. Vai ser executado somente no controle, mas no microtik não vai aceitar porque é um IP diferente do que cadastrado aqui. Vai chegar um IP diferente. Então, essa é uma das formas de vocês saberem qual que é o IP que está chegando na volta. Para vocês verificar o que está acontecendo, por que está chegando um IP diferente e tal. Aí essa regra funciona para isso. Depois os redirecionamentos. Os redirecionamentos externos para a tela de processo web, o acesso SSH, o acesso a serviço, que é a porta 8083, a 2229 e o acesso ao hot site. Se você centraliza tudo isso no concentrador de borda, aí você não vai aplicar nessa RB, se você não usa o Connect Tracking. Se você não for usar, o que você pode fazer? Botar o jogo da velha na frente da linha. Que aí ele não vai rodar. Só isso. Como o meu concentrador está dentro da rede, eu não vou precisar fazer os redirecionamentos. Aí eu boto o jogo da velha na frente. É bem simples. Eu vou modificar esse script depois para ter uma opção de marcar lá no começo, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai puxar a variável que já está declarado lá e vai fazer o redirecionamento na porta específica. Aqui, como eu marquei sim lá, lembra? Que eu marquei o check sim, notificação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar os redirecionamentos para mim. Então, ele vai criar todos os redirecionamentos que eu preciso e pronto. Aí o cliente que tiver no Nodes, ele vai ser redirecionado. Esse é o redirecionamento da série de aviso, é o NAT que é criado. Aqui ele vai remover os antigos, né? Ele vai criar os novos e remover os avisos antigos. Aqui é a regra de Mango, porque às vezes você tem uma marcação de pacote, um QoS, você tem uma regrinha lá que se o cliente, às vezes se o usuário tiver na address list e está participando dessa marcação de pacote, pode ser anulado o bloqueio desse cliente, pode ser anulado a address list dele. Por isso que a gente faz essa regra da Mango, para poder o cliente pular, né? Pular direto dessas regras do seu QoS e tal. Aí ele vai fazer um jump e vai dar um accept direto para o controle, porque aí ele não participa dessas regras, aí não tem perigo dele não ser bloqueado, né? Não ser executado de forma correta as regras. Aí tem as duas opções, quando é check sim, ou quando é check não, que é a notificação, né? Porque ele muda as address list, aí tem dois tipos. Aí o script faz isso automático para você. Aqui é os release IPs, ou seja, quando o cliente estiver navegando, você vai liberar que ele pode acessar o DNS para ele poder navegar. Navegar sim, só no seu hot site e na área do cliente dele. Aí ele precisa do DNS, da redução de nome e o IP do seu controle e IP público, né? Para ele conseguir acessar só os sites que você quiser. Se você quiser adicionar mais IPs no release,
IPs você pode adicionar. Você que escolhe, tá bom? Aí por fim, apêndice. O que seria isso? O cliente ele está numa determinada address list por um tempo, depois a apêndice é redução de velocidade. Depois de um tempo ele muda de address list para ele não poder ser redirecionado. Essa regra pode ser modificada também, se você quiser que ele fique de tempos em tempos, entrando nessa tela de aviso. Você pode configurar também, depois eu explico isso daí, quem quiser. Aí pronto, aí habilitar a porta API. Se você usa essa porta, você mantém ela. O inteirinho update. E pronto, é só isso o script. Ele vai fazer tudo isso que está aqui de forma automática. Então você copiou e colou, você dá um apply. Aí vamos ver ele rodar. Sempre deixo o log aberto para vocês acompanharem o script. O log está aberto aqui. Dá um run script. Aí ele vai iniciar, ele vai falar tudo que ele está fazendo. Ó, criando o Radius do controller. Já existe um Radius criado, então ele não precisa criar, porque já tem um Radius com um comentário controller. Ele habilita o income. Pronto, ó, ele remove os drops antigos e cria os novos. Isso tudo automático para você. Aí, ó, ele apaga os antigos e cria os novos redirecionamentos para as novas address list. Aí lá na Mango, ele apaga as antigas e cria as novas. Como não tinha nenhuma antiga criada, ele vai criar as Mangos. Aí os release IPs ele cria. Aí ele vai configurar o scheduler system. Ele vai criar isso daqui, o agendador, né, para ele mudar. Ele vai setar o interior update, vai habilitar a API, setou o interior update. Aí ele vai dar a mensagem final: configurações setadas com sucesso. É bem simples, não tem segredo. Só ler certinho o script para vocês entenderem como ele funciona e replicar nos outros concentradores, se vocês tiverem. Viu que eu marquei com cerquilha lá e não criou o redirecionamento? Então aí, se vocês quiserem, é só desmarcar. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. É bem simples. Tá feita a integração, incluindo as regras de bloqueio e impedência. Aí quando o cliente ipfire, quando o cliente subir em determinada address list, por exemplo aqui, ó, se o cliente subir na BRB block, tem alt e tem a notice. Se for a notice, o que ele vai fazer? BRB block notice, ele vai ser dropado a navegação, ele deve autenticar, o IP dele vai ficar na address list. Aí o NAT, o que ele vai fazer? Quem tiver no BR Block Notice será redirecionado para a tela de aviso de bloqueio. Pronto. É bem simples, na porta HTTP e HTTPS. Basicamente é isso. Então seguindo a wiki, os passo a passo certinho, não tem muito erro não, pessoal. Seguindo a wiki certinho, só copiar e colar o script. Bom, é isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Qualquer dúvida, vocês podem abrir um ticket de atendimento ou ligar pra gente. Tá bom? Muito obrigado a todos.